Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 22 de setembro. Ao completar um ano de gestão, o presidente do Supremo ressalta o papel da Corte para a estabilidade institucional do Brasil e a sua retomada econômica. O ministro Luiz Fux afirmou que o STF se mostrou altivo, estável, resiliente e coeso diante do contexto da pandemia e da complexidade do ambiente político atual. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Supremo julga responsabilidade sobre dívidas de diretórios municipais e estaduais de partidos políticos. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral defende liberdade de imprensa como fortalecimento da democracia. Judiciário vai receber apenas processos eletrônicos a partir de março de 2022. A partir de 1º de março de 2022, os tribunais brasileiros não poderão mais distribuir processos em meio físico, passando a trabalhar exclusivamente com ações eletrônicas. A decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do CNJ lembrou que a pandemia da Covid-19 impôs uma série de desafios ao Poder Judiciário que se viu forçado a recorrer a soluções tecnológicas como o único meio de dar continuidade à prestação jurisdicional no país. O ministro Luiz Fux afirmou que medidas consideradas necessárias por conta das restrições sanitárias devem ser adotadas permanentemente, seja porque se mostraram eficazes, seja porque trouxeram economicidade e celeridade aos processos. Também em 1º de março do ano que vem, as cortes passarão a exigir que os inquéritos policiais, termos circunstanciados e demais procedimentos investigatórios que ainda tramitarem em meio físico sejam digitalizados. Também na sessão desta terça-feira, o advogado Mário Maia tomou posse como novo conselheiro do CNJ. Ele ocupa agora a vaga destinada à indicação da Câmara dos Deputados. Formado em Direito pelo Centro Universitário Farias Brito, no Ceará, o novo conselheiro exerceu cargos em comissão no Tribunal de Justiça e na Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará. Mário Maia entra no lugar ocupado por 2 mandatos pela Procuradora de Justiça paranaense, Maria Tereza Willy Gomes. E o Conselho Nacional de Justiça vai analisar a criação de grupos reflexivos para agressores de violência doméstica e familiar nos tribunais do país. A sugestão foi apresentada nesta terça-feira pela modelo e ativista pela proteção das mulheres, Luísa Brunet, durante a 5ª reunião do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário do CNJ. A ativista, que integra o observatório, reforçou que já existem ações nesse sentido na justiça brasileira, mas de forma isolada. Acredito que é importante que o CNJ intervenha para nacionalizar a iniciativa, garantindo que todas as brasileiras e todos os brasileiros possam ter esse recurso à sua disposição. Entre os tribunais que já desenvolvem programas destinados à sensibilização e recuperação de agressores estão o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, reforçou a perspectiva de transformação social a médio e longo prazo promovida por esses programas. Esses programas convidam os agressores a refletir sobre sua responsabilidade pessoal e as consequências da violência de gênero. A iniciativa, inclusive, ela se alinha totalmente à Lei Maria da Penha, que prevê lista entre medidas protetivas e o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, e é exatamente o que a nossa colaboradora, Luísa Brunet, propõe, é que haja uma nacionalização dessa política pública. E o Superior Tribunal de Justiça realiza a 8ª edição do projeto Fale com o Presidente. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, vai receber cidadãos de todo o país no dia 27 deste mês, na 8ª edição do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania. Desde o lançamento da iniciativa, em setembro do ano passado, mais de 60 pessoas foram atendidas. A ideia é aproximar o cidadão do tribunal e, segundo o ministro, estabelecer um diálogo franco para ouvir as demandas diretamente de quem clama por justiça. As audiências públicas cumprem todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19, incluindo o uso de máscaras.
Vale lembrar que magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública, bem como lideranças partidárias e autoridades em geral, não estão incluídos na iniciativa, pois receber essas pessoas faz parte da agenda da instituição e da rotina do presidente do tribunal. As inscrições são feitas na ouvidoria do STJ pelo e-mail falecompresidente@stj.jus.br. A solicitação deve ocorrer com até 72 horas de antecedência da data prevista para a audiência. A confirmação é realizada em até 48 horas pelo e-mail que o cidadão indicar. E a seguir, em um ano de gestão do ministro Luiz Fux, STF assegura prestação jurisdicional na pandemia. Voltamos já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. Na abertura da sessão plenária de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um balanço de um ano no comando da Corte. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, destacou que o primeiro ano de gestão à frente da Corte foi marcado por muitos desafios. Apontou a pandemia da Covid-19 e a complexidade do ambiente político. A despeito dessas dificuldades, este Supremo Tribunal Federal não se quedou inerte. Pelo contrário, revelou-se altivo, estável, resiliente e coeso acima de tudo, assegurando o regime democrático, dirigindo conflitos em prol de maior segurança jurídica e de modo vigilante, garantindo a observância dos direitos fundamentais. O balanço do primeiro ano da gestão de Fux traz números positivos. Os dados mostram que foram realizadas 129 sessões, mais de 5.500 processos julgados em sessões do plenário e virtuais, 5 audiências públicas, 54 processos incluídos com repercussão geral, criação da Secretaria de Gestão de Precedentes para aprimorar esse gerenciamento da repercussão geral e integração com os 92 tribunais do país, acordo de cooperação com o Superior Tribunal de Justiça para análise de recursos extraordinários, digitalização e conversão dos processos físicos em eletrônicos, que já são quase 100% do acervo total. Pela Central do Cidadão, foram mais de 51.700 atendimentos, como pedidos de informações processuais, sugestões, críticas. E ainda foi criado o Programa de Combate à Desinformação, para enfrentar informações falsas e discursos de ódio contra a Corte. O ministro Luiz Fux anunciou a entrega das novas instalações do Museu do Supremo para outubro, projeto iniciado na gestão do ministro Dias Toffoli. O lançamento do programa Corte Aberta, para divulgação de dados jurisdicionais, consolidando o STF como a primeira corte constitucional do mundo 100% digital. O plano de retorno seguro dos servidores e o novo modelo de gestão do STF. Aos meus nobres pares, eu reitero o agradecimento pela confiança depositada no meu exercício na presidência deste tribunal. Nosso relacionamento institucional frutífero tem sido a razão pela qual este Supremo Tribunal Federal se apresenta como exemplo vivo de que a democracia deriva do dissenso institucionalizado e não da discórdia visceral e do caos generalizado. Ele concluiu que a Corte segue unida para proteger a Constituição e a democracia. Diante de todo o sofrimento vivenciado pelo povo brasileiro durante esse período de pandemia, mesmo diante de inúmeros desafios políticos e institucionais enfrentados, nunca houve e nunca haverá qualquer espaço para o desânimo por parte deste tribunal, porquanto seguimos conscientes e firmes no nosso propósito de salvaguardar o regime democrático
e a rigidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar. Nesse próximo ano de gestão, continuaremos a nossa caminhada com independência, diligência e comprometimento no labor pela melhoria dos serviços prestados ao país, sem prejuízo de velarmos dia após dia pelas instituições que nos fazem republicanos e pela nossa democracia inegociável pelo povo brasileiro. Como você viu, o presidente Luiz Fux chegou à metade de seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Nesse primeiro ano foram várias realizações, considerando os 5 eixos prioritários estabelecidos pelo ministro para a sua gestão. Entre os eixos prioritários de atuação da gestão do ministro Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça está a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. As ações estão alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, compromisso assinado pelos 193 países da ONU. No ano passado, Fux assinou uma resolução que determina a aproximação do Poder Judiciário com as metas previstas na agenda. Eu tenho compromisso permanente com a busca da concretização ideal de uma vida digna e plena de todos os direitos projetados na Constituição Federal. No primeiro ano no comando do CNJ, o ministro Luiz Fux criou 2 observatórios para debater casos atuais e aprimorar o sistema de justiça voltado a essa temática. No campo do meio ambiente, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça é incentivar boas práticas, elaborar políticas públicas de proteção e aumentar as ferramentas de enfrentamento aos crimes ambientais, especialmente na área da Amazônia Legal. Entre as medidas já adotadas está um acordo com o IBAMA em que magistrados de todo o país poderão ter acesso a dados sobre queimadas ou incêndios florestais. Também foi criado o painel interativo Sirene Jude, uma ferramenta que integra o monitoramento de dados relacionados a processos ambientais no país. A nossa Constituição Federal, uma das raríssimas constituições promulgadas sob a proteção divina, é muito clara ao estabelecer que todos os brasileiros têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Judiciário e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Na área dos direitos humanos, o observatório já debateu questões como a vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19, liberdade de expressão e a realização de audiências de custódia por videoconferência. A pauta do grupo gira em torno de ações do Poder Judiciário que possam viabilizar o cumprimento desses direitos fundamentais. Exemplo disso é a parceria firmada entre o CNJ e a Faculdade Zumbi dos Palmares, que vai conduzir projetos de controle e políticas de igualdade racial no sistema de justiça. A instituição vai acompanhar ainda a implementação de cotas na seleção de magistrados e estagiários negros. A sociedade civil terá voz. Esse é o nosso escopo maior. A sociedade civil terá voz para propor iniciativas a serem adotadas por toda a justiça brasileira em matéria de direitos humanos. Nesse sentido, o Observatório, como se observa pelos seus integrantes, é um fórum interdisciplinar de caráter nacional, para ser um canal permanente de diálogo entre o Judiciário e a sociedade civil. O combate à corrupção também é um dos eixos da gestão de Fux. O presidente do STF pontua desde o início dos trabalhos no cargo que não vai permitir retrocessos na luta contra o crime. Toda vez que o judiciário falha no combate à corrupção, é mais um degrau que o país desce na percepção da corrupção e é mais, digamos assim, um nível alarmante de insatisfação da população em relação ao judiciário. Nós temos de velar pela imagem do judiciário para que nós possamos conquistar
a confiança do povo. A justiça, ela existe, ela sobrevive a partir do momento em que ela tem a sua legitimidade democrática chancelada pelo povo. E é também para velar pela imagem da justiça que a gestão de Luiz Fux tem uma preocupação especial com a transparência dos atos do Poder Judiciário. A maior parte das ações nesse primeiro ano à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça reforça o compromisso com a informação precisa sobre o que vem sendo feito. Tudo isso, aliado à tecnologia, auxilia no combate de outro tipo de prática criminosa, a disseminação de notícias falsas, as fake news. Por isso, também foi criado o projeto Verdades do STF. A página pode ser acessada pelo site do Supremo, uma fonte segura para checagem e esclarecimento sobre notícias falsas que circulam na rede sobre o tribunal. A informatização do Poder Judiciário é uma das principais metas da gestão do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Fux inicia o segundo ano na chefia do Poder Judiciário com metas concretizadas segundo os eixos traçados no início do mandato. Nos próximos 2 anos, daremos passos largos em direção ao acesso à justiça digital amplo e restrito, em tempo real, para todos os brasileiros. O anúncio feito no discurso de posse do presidente do STF, Luiz Fux, já é realidade no Judiciário nos primeiros 12 meses de gestão. Um dos destaques é o programa Justiça 4.0, conjunto de projetos que prioriza o incentivo à justiça digital. Entre as ações está o juízo 100% digital, que permite a realização de audiências e outros procedimentos por meio virtual, dispensando a obrigatoriedade de comparecimento aos fóruns. Também nessa linha foi instituído o Laboratório de Inovação do Supremo Tribunal Federal, o Inova STF. As iniciativas conduzidas pelo laboratório terão como principal diretriz a construção de soluções inovadoras e de baixo custo que visem ao aumento do desempenho e da eficiência dos processos de trabalho dentro do tribunal. Garantia da segurança jurídica e o fortalecimento da vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal também são metas da gestão. A Secretaria-Geral da Presidência da Corte passou por alterações com a criação das secretarias de Gestão de Precedentes e de Altos Estudos, Pesquisa e de Gestão da Informação. O objetivo dessas mudanças é o gerenciamento do processamento e da aplicação da repercussão geral para a redução da quantidade de recursos que chegam desnecessariamente à Corte, permitindo que o STF se posicione cada vez mais à frente aos temas de relevância constitucional. E para incrementar essa vocação constitucional está a troca de experiências com outras cortes constitucionais. Um dos destaques nesse primeiro ano de gestão Fux foi a assinatura de acordo de cooperação internacional com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, para a realização de pesquisas acadêmicas relacionadas ao arranjo de cortes constitucionais, direitos humanos e governança democrática. A produção e a publicação de dados e de pesquisas sobre a atividade jurisdicional do STF em língua portuguesa e em língua estrangeira também faz parte das medidas para priorizar a vocação constitucional da Suprema Corte. Um exemplo foi o lançamento da segunda edição da publicação Case Law Compilation Covid-19. A obra traz em inglês as decisões proferidas pela Corte para promover um diálogo colaborativo com lideranças científicas, jurídicas e políticas nacionais e internacionais. Outro exemplo foi o lançamento da publicação de estudos científicos da Corte, a Revista Suprema, um periódico científico semestral realizado pelo STF, destinado à publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas inéditas da área jurídica. As instituições públicas e este tribunal devem estar sempre com os olhos e ouvidos abertos para um diálogo atento com os membros da comunidade acadêmica. Essa via de comunicação se faz presente justamente
por meio da publicação de estudos que tragam oxigenação aos debates jurídicos do país. E no próximo bloco, a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. O plenário do STF decidiu por maioria que cada diretório de partido político deve responder por suas obrigações de forma individual. Quem deve arcar com as dívidas contraídas pelo diretório municipal ou estadual de um partido político? Os próprios ou o Diretório Nacional da Legenda? Por considerarem que a questão vem sendo tratada de forma divergente em várias esferas do Poder Judiciário, os partidos políticos PSDB, PT, DEM e PPS afirmam que alguns juízes e tribunais vêm obrigando os diretórios nacionais a arcarem de forma solidária com as despesas de diretórios estaduais e municipais. Na ação, as legendas pedem que o STF declare a constitucionalidade do artigo 15A da Lei dos Partidos Políticos. O dispositivo foi alterado pela mini-reforma eleitoral de 2009 e estabelece que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário, municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação e exclui a responsabilidade solidária de outros órgãos de direção partidária. O relator, ministro Dias Toffoli, decidiu que a lei é sim constitucional. De acordo com o ministro, a exigência não ofende o caráter nacional dos partidos políticos. Nesse sentido, o relator destacou que a norma é razoável e proporcional e, assim, cada diretório do partido deve responder por suas obrigações de forma individual. Concluo que inexiste incompatibilidade entre a regra de responsabilidade do artigo 15A caput da Lei 9.096/95 e o texto constitucional em vigor. Vale dizer, a regra em questão não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, exigência essa constante do artigo 17, inciso 1 da Constituição, estando fundada por decorrência lógica no princípio da autonomia político-partidária, parágrafo 1º do mesmo artigo 17. Trata-se, portanto, conforme se demonstrou, de opção razoável e proporcional do legislador ordinário, porquanto compatível com o regime de responsabilidade estabelecido desde 1998, artigo 28, parágrafo 3º da Lei 9.096, motivo pelo qual lhe é devida a deferência judicial em respeito ao princípio da separação de poderes. O ministro Nunes Marques julgou procedente em parte a ação. O ministro Alexandre de Moraes já teve um entendimento diferente dos outros dois ministros, votando pela improcedência da ação. Por maioria, o plenário decidiu que cada diretório do partido deve responder por suas obrigações de forma individual. Os ministros da Corte também parabenizaram o presidente Luiz Fux pelo ano à frente dos trabalhos na Suprema Corte e no Conselho Nacional de Justiça. Conduzir a administração de mais de 92 tribunais, Brasil afora, no meio de pandemia, mantendo a justiça funcionando e com aumento de produtividade, não é tarefa fácil. E Vossa Excelência tem se saído com brilhantismo na condução não só desta Corte, mas do Poder Judiciário da nação brasileira. O meu sentimento em relação à exitosa gestão de Vossa Excelência e também alcançou a coincidência em relação à admiração e ao apreço pessoal que eu nutro por Vossa Excelência. Então, eu afianço todas as palavras ditas pelo eminente ministro Dias Toffoli. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, desde já parabenizando por um ano uma profícua e belíssima gestão, num período extremamente difícil, não só da pandemia, mas principalmente da relação institucional entre os poderes. Vossa Excelência demonstrando
a força do Poder Judiciário, a importância do Poder Judiciário, a serenidade do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, o compromisso dessa Corte com o país. O Tribunal Superior Eleitoral manteve as condenações dadas pelo Tribunal Regional de Sergipe e Diógenes Almeida e Maria Valdina Almeida foram ex-prefeito da cidade sergipana de Tobias Barreto. Diógenes foi declarado inelegível. Já Maria teve o mandato de deputada estadual cassado. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2018. Por maioria, o TSE entendeu que o casal usou a estrutura da prefeitura para promover a candidatura de Maria. Houve a vinculação entre a política pública praticada pelo ex-prefeito e a campanha da candidata. E essa constatação é possível na análise de todo o contexto do período, que se iniciou em agosto de 2018, até o dia do pleito daquele ano. Eu verifico ainda, da análise das provas, que essa associação foi intencional, tanto por parte do então prefeito, quanto pela então candidata. Isso porque a cor azul foi utilizada de forma emblemática na gestão do primeiro recorrente e reforçada durante toda a campanha da candidata, logo após as prévias partidárias. A questão não gravita, portanto, em torno da indissociável associação entre os recorrentes, que, por óbvio, como marido e mulher, repercute na percepção do eleitor, mas nas práticas que potencializaram essa associação com gravidade suficiente para influir, a meu sentir, e de forma decisiva no resultado da eleição. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de um encontro com jornalistas da Associação Brasileira de Imprensa. Ele falou sobre a segurança do sistema eletrônico de votação, defendeu a democracia e o papel da imprensa. O encontro virtual do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, com os jornalistas da Associação Brasileira de Imprensa durou 1 hora. Entre os pontos debatidos, conversaram sobre a segurança do processo eletrônico brasileiro de votação. O ministro reforçou que as urnas eletrônicas são auditáveis e que não estão conectadas à internet, o que impossibilita que sejam invadidas e que alguém consiga alterar o resultado de qualquer eleição, diferentemente do cenário que existia antes do sistema eletrônico. As fraudes, tradicionalmente no direito brasileiro, elas estavam nesse manuseio do voto, em que as urnas apareciam engravidadas com mais votos do que eleitores, ou então desapareciam votos. Tinham fiscais que comiam voto na mesa apuradora, e depois isso era lançado em mapas. Frequentemente, na hora do lançamento, você fraudava o resultado, era conhecido como a eleição a bico de pena. Se por acaso as urnas não correspondessem às expectativas, consertava-se na hora do lançamento. O presidente do TSE também citou que a urna eletrônica tem mais de 30 camadas de segurança e ressaltou a importância do teste de integridade, por meio do qual as urnas são sorteadas na véspera da eleição para serem testadas. O procedimento, acompanhado por instituições como partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Polícia Federal, comprova que o voto digitado na urna é realmente recebido e contabilizado. O ministro também destacou que o TSE criou uma comissão de transparência das eleições, para que representantes da sociedade civil e de instituições públicas fiscalizem o processo eleitoral e sugiram ações que colaborem para a melhoria do processo. Também foi criado um observatório de transparência das eleições, que vai contribuir com a comissão. O jornalista Juca Kfouri, em nome da ABI, declarou que a associação também pretende integrar o observatório. Nós não temos nada a esconder, pelo contrário, a gente exibir a transparência da democracia brasileira. Durante o evento, o risco à democracia e os perigos da desinformação também foram discutidos. O ministro Barroso citou o esforço do TSE no período eleitoral de 2020 para combater a disseminação de informações falsas. Lembrou que o tribunal fez parcerias com plataformas digitais para que os conteúdos mentirosos fossem removidos da internet e também contou com o apoio de agências de checagem que desmentiam o que era falso. O presidente finalizou a conversa com elogios à imprensa, que tem as funções de informar a sociedade e contribuir para a democracia. Numa democracia, a verdade não tem dono, porque há múltiplos pontos de observação, portanto, há uma verdade plural. Mas a mentira deliberada,
ela tem dono e ela atrapalha a democracia e nós precisamos enfrentá-la tanto quanto possível, inundando o debate público com verdade e com um jornalismo profissional que seja capaz de separar fato de opinião. Acho que nunca o mundo em geral e o Brasil precisou tanto de imprensa de qualidade, e é isso que a Associação Brasileira de Imprensa representa. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.